Aleluia. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, primeiro evangelho do Novo Testamento, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Quem encontrou fala glória a Deus. Aleluia. Está escrito assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Mas ele respondeu, dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda outra vez, o diabo transportou até um monte muitíssimo alto. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrado, ou se prostrando me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos chegaram e o serviram. Só até aqui. Feche os seus olhos e falemos com Deus. Senhor, tu és santo, bendito, maravilhoso e soberano. Tua palavra foi lida, Pai. Tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, é inerrante. Tua palavra, Pai, é o que transforma, é o que liberta, é o que nos faz pessoas melhores, Pai. Senhor, fale conosco. Traga, Pai, Senhor, a revelação da Tua palavra ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, traga, Senhor, de uma forma especial, Pai, nesta noite, ó Pai. Não fale, Senhor, o que nós queremos, Pai, mas sim o que nós precisamos. Senhor, abra os céus, Pai, e derrama bênçãos e mais bênçãos sobre a nossa vida, sabendo nós que Tua palavra já é bênção, Pai, uma bênção incalculável, Pai, inexplicável, Pai, mas nós queremos, ó Pai, não apenas a palavra escrita, Pai, nós queremos ela revelada, para que nós venhamos, Pai, a vivermos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro a Ti, e todos digam aleluia, glória a Deus. Você pode se assentar? O tema da mensagem dessa noite é palavra versus oração. Palavra versus oração. Há uma disputa entre a palavra e a oração? Quando nós lemos esse texto, eu não estou afirmando, eu estou fazendo uma pergunta. Há uma disputa entre a palavra e a oração? Palavra, Bíblia versus oração? O que é mais importante? A palavra ou a oração? Você já pensou sobre isso? Você já fez essa pergunta? O que é mais importante? A palavra ou a oração? Você já ficou em dúvida? E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber Jesus venceu o diabo.
Com a palavra ou com a oração? O que nós percebemos ao lermos esse texto? Jesus venceu o diabo com a palavra ou com a oração? Eu quero nessa noite te levar a pensar: o que é mais importante? Palavra ou oração? Nós lemos um texto que é muito conhecido, mas um texto a qual diz que Jesus, ele foi ao deserto, conduzido pelo Espírito, foi ao deserto fazer um jejum. O texto não diz, não afirma literalmente, nem direto, nem superficialmente que ele foi orar. O texto diz que ele foi jejuar. Mas lógico que nós, ao interpretarmos o texto, e como nós entendemos que não há como eu fazer um jejum sem orar, porque se eu estou jejuando, eu tenho que estar em espírito de oração. Eu tenho que estar em oração, porque senão não será um jejum, será um regime. Aí quando eu olho para esse texto, eu me pergunto, o que é mais importante? A palavra ou a oração? E quando eu começo a pensar a respeito do que é mais importante, se é a palavra ou se é a oração, eu percebo que é necessário nós sermos conhecedores da palavra. E nós estamos vivendo em um tempo de um analfabetismo de palavra, analfabetismo de Bíblia. Isso é muito sério, porque nós somos enganados se nós não conhecermos a palavra. Somos enganados pelos falsos profetas, somos enganados pelo diabo. Pastor, mas como assim nós somos enganados se nós não conhecermos a palavra? Querido, o diabo, ele fez um curso de teatro. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que o diabo, ele fez um curso de teatro. É um cara que cria situações que parece que é, mas não é. Quando eu olho para esse texto, eu fico preocupado com o nosso tempo. E quando eu olho para o texto, eu entendo que o diabo, ele é voltado, e nós já sabemos, mas esse texto em específico, para a enganação. Vivemos um tempo a qual se faz truques, magias no sentido não de algo tenebroso, mas de uma enganação. Vivemos num tempo a qual algumas pessoas querem trabalhar o emocional das pessoas, para conduzir as pessoas. E se nós não conhecermos a palavra, nós somos pegos pelo emocional. Existem dias que não estamos bem. Existem dias que estamos com a alma apertada. Existem dias que passamos por certas situações. Querido, o falso profeta, o próprio diabo, ele percebe o dia que você não está legal. E ele quer te pegar, ele quer derrubar, muitas vezes pelo emocional. Adivinhação, sugestão. Querido, eu quero que nesta noite você entenda a importância de conhecer-se a palavra de Deus. Talvez você fale, pastor, mas o que é sugestão? Sugestão é indução. E quando eu penso sobre isso, aí automaticamente, nós nesse texto, nós pulamos lá para o princípio de tudo. Pulamos lá para o livro de Gênesis. Percebemos que a serpente, ela vai induzir a Eva. Gênesis 3, verso 1 está escrito assim: a serpente vai dizer para Eva:
Foi assim mesmo que Deus falou? A serpente vai colocar dúvida no coração de Eva. Foi desse jeito mesmo que Deus falou? E quando nós voltamos para esse texto base, nós vamos ver a sugestão. Agora o diabo chega diante de Deus e fala com ele, conversa com ele. Transforma esses pães em pedras, no versículo 3. No versículo 5, ele vai dizer, se joga do alto do templo. Se joga deste alto aqui. Sugestão. Induzindo. Querido, e se nós dermos bobeira, nos dias de hoje, nós somos induzidos. Tirarmos a vida. Porque há pessoas que dizem que a solução é isso. Se dermos bobeira, nós vamos nos machucar, nos cortar. Porque há pessoas que vão dizer que isso vai trazer um alívio. Se dermos bobeira, nós vamos ficar afundados nas drogas. Porque há pessoas que dizem que a solução é as drogas. Eles não vão te obrigar, mas eles vão sugerir. Eles vão tentar te induzir. Eles vão dizer, e eles falam. Vou usar um termo aqui, enviados do diabo. Vão sugerir e falar, não faz mal. Vão querer usar a Bíblia para sugerir. Alguém diz, não, mas se é uma droga lícita, se a autoridade libera usar, pode, não faz mal usar. Alguém questiona, pastor, mas é pecado certa situação. Querido, a bebida alcoólica não é pecado, mas se torna pecado, então é pecado. Apertou, né? Não é, mas se torna, então é. E quando nós vamos para esse contexto de clínicas de reabilitação, eles vão dizer que tudo é um gatilho. Que leva à queda. É como se você tivesse com uma arma e tem um gatilho. Se você... Tudo começa, a lema lá dos alcoólicos anônimos é na primeira dose. Primeira dose puxou o gatilho. Caiu no chão. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque o diabo, ele vai tentar sugerir. Ele vai nos induzir. Ele vai falar que não faz mal. Se você é o Salvador mesmo, com as minhas palavras, pega essa pedra e transforma em pão. Se você vai para o céu mesmo, você pode se jogar na frente do carro. Se você morrer, você vai para o céu. Meio fora de lógica, né? Mas a gente ouve. Se você sabe que você vai para o céu mesmo, você não precisa de ter medo de nada não. Para que você prevenir? Vamos dizer, o diabo vai sugerir para a gente ir para o buraco. Querido, precisamos prevenir sim, precisamos fazer a nossa parte sim. Temos que ter cuidado com essa sugestão do inimigo, com essa indução do inimigo. Eu comecei dizendo que ele fez teatro e fez muito bem, tentando induzir Jesus, o que tem um controle de tudo, que tem todo o poder. E quando nós olhamos nessa questão da necessidade de conhecermos a palavra, nós ainda percebemos que o diabo ele é mestre em distorção, é transformar o que é verdade em mentira. No verso 4 de Gênesis 3, ele vai dizer para Eva, certamente você não vai morrer, certamente não morrerão, vocês não vão morrer se vocês comerem desse fruto. No verso 5 ele vai dizer assim, vocês serão como Deus, igual a Deus. Distorção,
transformou a verdade em uma mentira. Agora, voltando para o texto base que nós lemos, no verso 9, ele vai dizer assim para Jesus: tudo isso te darei. Querido, quando nós olhamos para o texto, o diabo pode dar alguma coisa para Jesus? Lógico que não. Então foi mais uma mentira com a cara lavada do diabo para Jesus. Leva Jesus no alto do monte, mostra toda a glória da terra, todos os reinos, e diz assim: eu vou dar para você, eu vou entregar para você tudo isso que você está vendo, Jesus. O diabo, ele é mestre em distorção. Ele é mestre em transformar, em querer transformar uma verdade em mentira. Precisamos conhecer a palavra. Emoção é mexer com os sentimentos. Aí eu voltando lá em Gênesis, no começo de tudo, Eva via todos os dias o fruto e deixou ser seduzida. Cuidado com o que você tem visto. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com a revelação sem a palavra de Deus. Alguém está revelando, mas sem a palavra de Deus, cuidado. Versículo 9. O diabo disse para Jesus prostrar e adorá-lo. O diabo achou que tinha seduzido Jesus. Querido, querida, Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. Jesus, ele não podia ser seduzido. Querido, se você estiver na palavra, você não será seduzido pelo diabo. Se você estiver na palavra, você não será seduzido pelo diabo e pelos seus enviados. Porque ele envia pessoas. Ele envia para tentar nos seduzir. Jesus venceu com a palavra. Você também vai vencer com a palavra. Se ele venceu, você vai vencer. Nosso maior exemplo é Jesus. Olhemos para Jesus. Ele venceu com a palavra. Porque ele é o verbo. Ele é a palavra. E nós vamos vencer com a palavra. A palavra, ela te ensina a orar e ter uma vida de oração. O tema é palavra versus oração. Preste atenção no raciocínio. É necessário sermos conhecedores da palavra, para não sermos levados por sugestão, por indução, por distorção, por emoções, porque quando somos conhecedores da palavra, nós não somos levados. Segundo, a palavra te ensina a orar e ter uma vida de oração. Nós só oramos por causa da palavra. É ela que nos ensina a orar. Se Jesus é a própria palavra, é o verbo vivo na terra, ele só foi para o deserto para orar, porque a palavra, o Espírito conduziu. Querido, nós só temos uma vida de oração se nós formos conhecedores da palavra. Porque se não somos conhecedores da palavra, nós não teremos vida de oração. Porque nós vamos pensar assim, não vai mudar nada, não vai acontecer nada. Tudo acontece com a força dos meus braços. Se nós não entendermos que a palavra nos ensina a orar e a ter uma vida de oração.
Só oramos por causa da palavra. E ela nos ensina a orar. Jesus estava jejuando e orando por causa da palavra revelada. O Espírito o conduziu. E se eu vivo na palavra, eu sou conduzido a jejuar e a orar. Você tem sido conduzido a jejuar e a orar? Você tem sido conduzido a jejuar e orar? Será que você tem jejuado? Será que você está vivendo uma vida de oração? A palavra nos leva a vivermos uma vida de jejum e oração. Só sabemos usar a oração se nós também conhecermos a palavra. Se nós não conhecermos a palavra, nós não sabemos usar a oração. A palavra usada de forma certa, ela é uma oração. Jesus falou 3 vezes, está escrito. E o diabo foi embora. Ele mandou ele embora. Dizendo, está escrito. Consegue compreender a necessidade de conhecermos a palavra? Só sabemos usar o poder, só sabemos usar a oração se conhecermos a palavra. Se você ora muito e não conhece a palavra, você não sabe usar a oração. Por isso eu preciso de conhecer a palavra. Deixa eu dar um exemplo para facilitar o entendimento. Oro muito, mas não conheço a palavra, então eu não sei usar a oração. Minha vida fica no 0 a 0, por não conhecer. Só para você entender o que é a oração. É como se você tivesse um carro, mas você não sabe dirigir, não tem carteira e não sabe nem chamar o motorista. Pode ser o carro mais potente, mas se você não sabe dirigir, ele é seu, você não sabe dirigir, e você não sabe chamar alguém para dirigir, vai ficar no 0 a 0. A palavra me instrui como eu devo orar. A palavra, ela me leva à oração e a orar da forma certa. Para você entender, a oração é como se fosse uma arma. Só para você entender. A oração é como se fosse uma arma. Você está com a arma na mão, mas você não sabe como manuseá-la. Sabe aquela pessoa, nós somos aqui do interior, mas aquela bem mesmo no interior, aquela, eu vou usar no interior, aquela que nunca viu uma arma, nem sabe o que é, aí ela pega a arma, imagina que isso aqui é uma arma, aí ele pega, começa a manusear, aí tem um gatilho, ele mexe aqui e dá um tiro na cara. Eu quero que você entenda. Eu preciso de orar muito, mas eu preciso de conhecer a palavra. Quando eu conheço a palavra, eu tenho a arma, e o inimigo está na minha frente, e eu derrubo o inimigo se eu tenho a palavra. Eu sei manusear a oração. Eu sei orar quando eu tenho a palavra. Preste atenção. Jesus, o que Jesus disse? Está escrito. O diabo teve que ficar quieto. Está compreendendo o que o Espírito Santo está revelando para você nessa noite? Muita oração sem palavra vai ser difícil sobreviver. Preste atenção.
É muito sério o que eu vou dizer para você. Poucos homens na história fez um jejum de 40 dias. Muito poucos. Os da Bíblia e alguns pouquíssimos. Como Jesus, 40 dias. Preste atenção. Estava de jejum Jesus. Evitou o diabo chegar perto? Evitou o diabo falar com ele? Presta atenção que é a revelação da palavra para a sua vida. Não. O que fez o diabo sair? A palavra. Com a oração. A oração e o jejum, ela traz autoridade, ela traz poder. Mas sem conhecimento, tô com a arma, tô com poder, mas o bandido chega, o inimigo chega, o diabo chega e leva tudo. Tem muita gente que é de Deus, ora, mas é enganado pelo diabo todos os dias. É enganado pelo falso profeta. É enganável pelos teatrais ou pelos teatros da vida. Pessoas que chegam com um discurso eloquente, emocional, mexe com você o discurso. Por não conhecer a palavra, você cai. Pensa comigo, que discurso eloquente esse do diabo para Jesus. O texto diz que Jesus estava com fome. Final de jejum normal. Quem já fez jejum, quem tem o hábito de jejuar, sabe que a gente, quando está em uma luta, em uma guerra, vai chegando no final e mais fome. E ele chega com um discurso legal. Você é o filho de Deus. Com as minhas palavras, para que passar fome? Que bobice é essa? Seu pai é dono de tudo. Todo poder está nas mãos dele. Que bobice é essa? Pega essas pedrinhas, transforma ela em pão e manda para dentro. Mata a sua fome. Ele vai responder: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. De toda palavra que vem de Deus, que nós vamos sobreviver. Sem a palavra de Deus não há sobrevivência. E disse Deus: haja. E houve. E aconteceu. Palavra. Muita oração sem conhecimento é alguma coisa. Ajuda, mas é preciso conhecimento. Precisamos buscar mais da palavra. Precisamos buscar aprender mais da palavra. Quem ora tem poder, tem autoridade. Mas só alcança o objetivo se conhecer a palavra. Forte, né? É o que aconteceu nesse texto. O que expulsou o diabo foi a palavra. Lógico que havia oração também, mas foi a palavra. Está escrito. Está escrito. O que você sabe da palavra? É algo que nós temos que perguntar para nós. Como que está o nosso conhecimento da palavra? Não estou falando para você conhecer tudo, porque isso é impossível. Mas precisamos de conhecer mais a palavra. O livro de Oséias diz: prosseguimos em conhecer mais de Deus. Oséias vai dizer: o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Não está escrito lá que é por falta de oração?
Olha aqui. Porque quem tem conhecimento vive uma vida de oração. Entendeu o mistério? Quem tem conhecimento, quem tem a palavra, quem prioriza a palavra, tem uma vida de oração. É conduzida à oração. A palavra nos empurra para orar. É a palavra que diz: orai sem cessar. É a palavra. É a palavra que diz: todo aquele que pedir será atendido. Todo aquele que bate, a porta se abre. O que a palavra faz? Nos leva para a oração. O que nos conduz para a oração é a palavra. Palavra versus oração. Não há disputa. A palavra conduz à oração. A palavra nos leva a orar. A palavra nos leva a estar blindado, protegido. A Bíblia diz, se possível, alguns seriam enganados. Só é enganado quem não conhece a palavra. Quem conhece a palavra não é enganado, não. Alguém fala assim: pastor, mas eu não sei ler. Querido, as coisas evoluíram. Bíblia falada. Se você não tem acesso, nós arrumamos para você. Só falar que a gente arruma, a gente grava para você toda a Bíblia, para você ouvir. Não sabe ler, você vai ouvir. Quem ora tem poder. Quem ora tem autoridade. Mas só alcança o objetivo quem conhece a palavra. Já ouvi alguém dizer: não, eu só gosto de orar, eu sou só da oração. Oração sem conhecimento. Tenho poder, mas não sei usar. Tenho autoridade, mas não sei usar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só entende esse mistério quem está na palavra. Quem não está na palavra, em meio à dificuldade, em meio ao caos, entra em desespero. Quem está na palavra consegue manter uma serenidade no meio da tempestade. E aí? Você é da palavra ou você é da oração? Ou você é da palavra e tem sido conduzido e tem vivido uma vida de oração? Estou encerrando a mensagem. Se buscarmos o conhecimento na palavra, se nós nos debruçarmos, vamos ser pessoas de jejum, vamos ser pessoas de oração, e vamos botar o diabo para correr. E os anjos de Deus irão nos servir como está escrito. Se buscarmos o conhecimento, se debruçarmos sobre a palavra, sobre a Bíblia, vamos botar o diabo para correr. E os anjos de Deus irão nos servir. Está escrito. Versículo 11 que nós lemos. Então o diabo deixou. E eis que chegaram os anjos e os serviram. Simples. Só nos falta buscarmos mais da palavra, buscarmos mais conhecimento, nos debruçarmos na Bíblia. Seremos conduzidos pelo Espírito para uma vida de oração e de jejum. E o diabo, ele vai sair de perto. Ele pode chegar,
mas nós vamos dizer: está escrito! Ele dá meia volta e vai embora. Se eu te perguntar nessa noite, quantos versículos você sabe de cor? Será que você pode abrir a sua mão e mencionar pelo menos 5 versículos? Não estou pedindo muito, mas não quero que você faça. Quero que você pense. Pelo menos 5. Com capítulo e versículo? Ou com número e verso? Você fala: pastor, não sei, pastor. Com capítulo e versículo. Mas eu sei 100. Querido, já é alguma coisa. Você está no caminho certo. Quando nós lemos para esse texto, você percebe Jesus dizendo: está escrito no capítulo tal, no versículo tal? Não. Ele só diz: está escrito. Ele vai e fala o texto. Não tentarás o Senhor teu Deus. Querido, bom é buscarmos saber também a referência. Bom é buscarmos. Eu sei que nós temos uma dificuldade, mas nós precisamos buscar mais. Porque senão chega o falso. Senão chega aquele que é voltado para o emocionalismo, para a sugestão, para a indução. E ele chega com um texto e diz: está escrito, e você vai cair no conto da carochinha. Tem muita gente caindo no conto da carochinha, em história, em coisa que não tem nada a ver com Deus. E a vida está lascada. A vida fica lascada. Alguém chega e fala assim: ó, está escrito na Bíblia, é para você fazer isso. Querido, alguém fala: pastor, ninguém cai nisso. Não, muita gente cai nisso. Mas quem conhece a palavra não cai, não. Se não está escrito, ou se não vai pesquisar, vai correr atrás. Se coloca de pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. O texto diz que o diabo foi embora e os anjos chegaram para servir. Querido, eu creio em anjos sem asa. Eu creio que Deus envia homens, mulheres para nos ajudar. Pessoas que vão até nós, vai nos ajudar. Já aconteceu com você? Comigo inúmeras vezes. Mas também usa anjos no sentido espiritual. Jesus é o nosso exemplo máximo. Ele diz: eu venci, você também vai vencer. Com as minhas palavras. Depois de vencer com a palavra o diabo, eu fui servido, você também vai ser servido. Pega a espada e maneja bem a espada. Tem que saber manejar a espada. Não adianta ter a espada, não. Pode morrer com a espada na mão. Pode morrer com a arma na mão. Você não sabe usar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se buscarmos o conhecimento na palavra. Ah, Senhor, se nós nos debruçarmos, vamos ser pessoas de jejum, pessoas de oração. Vamos botar o inimigo para correr. Deus vai enviar os seus anjos para nos servir. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar porque está escrito. Porque a palavra ensina a orar. Um milagre vai acontecer na sua vida porque está escrito. Você será liberto porque está escrito. Você será transformado porque está escrito. Você será abençoado porque a palavra garante. Está escrito.
Mas para ser salvo, tem que confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Para ter o passaporte carimbado para o céu, precisa confessar o Senhor como único e suficiente Salvador. Não há outro intermediário, não. É por Ele, é através dele. Está escrito em Romanos 10, versículo 9: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo, serás salvo, e em teu coração creres. Querido, fecha os olhos, querida. Vamos falar com o Senhor neste momento. Se você ainda não confessou Jesus como único e suficiente Salvador, confesse. Levante a sua mão onde você estiver e fala assim: Jesus Cristo, eu entrego a minha vida para Ti. Agora não rege mais a minha vida o meu eu, as minhas vontades, mas de hoje em diante é a Tua vontade que vai prevalecer na minha vida. Vou debruçar mais na palavra, vou ler mais a palavra e vou ser conduzido a viver uma vida de oração, a viver uma vida de jejum. Feche seus olhos. Eu quero orar te abençoando, porque a palavra nos instrui. Está escrito: os sinais vão acompanhar os que crerem. Está escrito: a fé de um justo pode operar maravilhas. E o mistério não está no justo homem, está naquele que justifica, que é Jesus. Senhor, o teu povo está orando, o teu povo está junto comigo neste momento. Teu povo está clamando junto comigo neste momento, Pai. Senhor, a tua palavra nos mostra inúmeros milagres que o Senhor operou. Paralíticos que foram curados, leprosos, cegos que passaram a ver, surdos que passaram a ouvir. Tua palavra mostra pessoas que estavam possessas e foram libertas. Tua palavra mostra pessoas que estavam a mendigar, que se levantaram, que firmaram os pés. Pai, neste momento, eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Eu declaro milagres, eu declaro transformação. Pai, é culto da família, Pai. Eu clamo junto com esta família, em prol desta família. Tem alguém nesta casa sofrendo, doente, e toda a família está sofrendo. Pai, opera na vida deste povo. Não conforme a minha vontade, mas conforme a vontade do Senhor, que é soberana e perfeita. Está escrito que o Senhor é onipotente, que o Senhor tem todo o poder. Pai, opere na vida do teu povo. Transforme este lar, transforme esta família, Pai. Transforma, Senhor, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome. Pai, eu oro a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam: aleluia.